Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos nessa palestra. Hoje estamos fazendo através da nossa casa, que nos acolhe, a quem nós nutrimos um enorme carinho, um enorme amor, que é a União Espíritas Caminheiros do Bem, aqui do Portão. Então, hoje vamos
Vamos conversar sobre o destino, né? Um tema tão gostoso. Mas antes de nós tratarmos desse assunto, de começarmos a nossa palestra, nós vamos fazer uma prece, certo? Então, vou convidar a todos para que fechem os olhos, para que elevemos o nosso pensamento, para que nos concentremos e vamos orar por essa noite e por todos os outros dias também. Nós te rogamos, Pai de bondade e justiça, pelo nosso Senhor e Mestre Jesus, evocando o teu servo dileto, Bezerra de Menezes, e suas legiões de trabalhadores. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, proporcionando a cura daqueles que se façam merecedores, confortando aqueles que tiverem suas próprias expiações a passar, esclarecendo os que desejarem conhecer os teus desígnios, assistindo a todos quanto apelam para o teu infinito amor. Jesus divino, portador da luz e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles em que te reconhecem o despenseiro fiel e prudente. Faz do doutor Bezerra divino modelo. Através de tuas equipes consoladoras, de teus espíritos servidores, a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes, dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos, sejam males espirituais. Abnegados espíritos, médicos do além, obreiros do Senhor, derramai a cura sobre toda a humanidade sofredora, a fim de que os seres, tanto encarnados quanto os desencarnados, tornem-se amigos da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de nosso irmão maior, Jesus Cristo. Que assim seja. Então, pessoal, como eu falei um pouquinho antes, a gente está aqui hoje para falar sobre o nosso destino, né? Um tema bastante propício, até em função das condições que nós estamos passando atualmente, né, com a quarentena, e aí nos cabe, às vezes, várias reflexões, vários pensamentos de o porquê das coisas, né? Por que as coisas acontecem, por que estão acontecendo assim. E esse tema do destino, né, nós refletirmos sobre a situação do destino como um determinismo ou como livre-arbítrio, é uma situação que nos faz compreender uma série de coisas, sempre levando em conta o que nos traz e o que nos diz a doutrina espírita, certo? Então, nós vamos procurar, né, nessa noite de hoje, trazer esses esclarecimentos que o Espiritismo nos fornece. E começamos falando sobre a encarnação. O que é a encarnação, segundo o que nos diz o Espiritismo? E na questão 132, Kardec pergunta aos espíritos: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E vejam a resposta que nos é dada. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Olha que bela resposta dada pelos espíritos. Primeiro, Deus nos impõe, ou seja, a encarnação não é uma opção nossa, né? Não é uma escolha nossa. A partir do momento que nós fomos criados, simples e ignorantes, nós temos que encarnar.
queiramos ou não, porque a encarnação, estar envolto num corpo físico, é a possibilidade que nos dá Deus de progredir, de nos melhorarmos e de chegarmos ao verdadeiro destino de todos. Eu diria assim, chegar à fatalidade de todos, porque nós vamos comentar mais adiante a respeito de fatalidade, nós vamos ver o que é fatalidade, né? E nós podemos adiantar que fatalidade é algo inevitável. Então, a fatalidade é algo que não há como nós nos impormos contrários a algo que seja fatal. E nós podemos perceber que a única verdadeira fatalidade que nós temos na vida é a perfeição. Então, o nosso destino, como um todo, é chegar à perfeição. É isso que nos contam os nossos irmãos. E para isso é lógico que Deus nos concedeu uma outra benécia, né? Que é o que? A reencarnação. Vamos ver o que é a reencarnação. E na questão 66, Kardec pergunta: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? E nós pensando, nós começamos a analisar: puxa vida, uma vida só, uma existência física só, ela dura em torno de 60, 70, 80 anos, às vezes um pouquinho mais, às vezes menos, mas é um tempo, às vezes, curto, ou melhor, bem curto, para que nós possamos atingir a perfeição. Então, nós não vamos conseguir chegar à perfeição numa única encarnação. E aí, os espíritos respondem a Kardec, dando a possibilidade de uma nova existência, ou seja, permitindo que nós reencarnemos. Então, essa lei divina, né, a lei da reencarnação, é a condição dada por Deus para que nós, a cada novo momento em que retornamos aqui, nós que encarnamos na Terra, né, a esse plano, né, do planeta Terra, a cada retorno, a gente progredir um pouco, nós nos melhorarmos, nós subirmos um degrauzinho na escala evolutiva. Então, a encarnação é uma necessidade do espírito para chegar à perfeição. E a reencarnação é a possibilidade que Deus concede de retornar inúmeras vezes, quantas forem necessárias, para que nós possamos atingir essa perfeição. Eu vou trazer aqui alguns conceitos importantes, né, que nós vamos precisar analisar e refletir sobre eles, para que a gente entenda a questão do destino. Então, aqui, no primeiro conceito, eu trago o determinismo. O que vem a ser o determinismo? E aqui é dito que é um princípio segundo o qual todo fato tem uma causa. E nas mesmas condições, as mesmas causas produzem os mesmos fatos, o que implica a existência de leis específicas que regem fatos e causas, simplificando esse conceito do determinismo. Na verdade, esse conceito do determinismo é um conceito que nos é oferecido pela física clássica, né? Isaac Newton, que é considerado o pai da física clássica, ele que nos trouxe, basicamente, esse conceito do que é o determinismo. Newton esteve encarnado no século XV, XVI, né? Quando ele desenvolveu aquelas leis de Newton que nós estudamos em física, né? A lei da inércia, a lei da dinâmica e a lei de ação e reação, que essa sim, a lei de ação e reação, favorece o entendimento desse conceito de determinismo, porque todo efeito gerado gera uma causa. E se ocorrido esse efeito, a causa vai se dar. Se todas as condições forem as mesmas, se não alterar nenhuma condição, um efeito vai gerar sempre a mesma causa. Isso é o que nos diz a lei de ação e reação. Então, por exemplo, se eu faço uma força direcionada a um corpo, esse corpo vai expressar a mesma força contrária a mim. Isso é o que nos diz a lei de ação e reação. E essa lei, no determinismo absoluto, que nós vamos verificar mais adiante, ela se aplicaria a tudo, a todas as condições, sejam as condições físicas, que a gente sabe que ela se aplica às condições físicas, né? E isso Newton demonstrou, né?
quanto a condições morais, que nós vamos ver que existem outras interpretações e entendimentos, né? Vamos ver um outro conceito extremamente importante que eu já adiantei, que é o conceito da fatalidade. Então, o que vem a ser a fatalidade? É o destino inevitável. A fatalidade opõe-se à liberdade. Vejam que elas são incompatíveis. Consequência inarredável, desastrosa de algum acontecimento. Por exemplo, a fatalidade da morte. Então, a morte física, porque nós espíritos sabemos que a morte do espírito ela não existe, o espírito progride até atingir a perfeição, e depois que atinge a perfeição, tem ainda inúmeros degraus, né? Então, ele, digamos assim, ele progride de forma infinita. Agora, o corpo físico, esse sim, esse tem digamos assim, um prazo de validade, né? Então, a morte física é uma fatalidade, né? Ela vai acontecer, queiramos nós ou não. Vamos caminhando. E destino, que é o título da nossa palestra. O que é o destino? É a fatalidade a que estariam sujeitas todas as pessoas e todas as coisas do mundo. Ninguém é senhor do seu destino. Isso aí é um conceito tirado do dicionário da língua portuguesa do Aurélio. Portanto, destino é o nosso caminhar, né? Para onde nós nos endereçamos. Por isso que eu disse que o nosso verdadeiro destino é a perfeição, né? E aqui no dicionário eu destaquei, né, grifei, que ninguém é senhor do seu destino, segundo o nosso dicionário da língua portuguesa. E eu poderia dizer que eu entendo que é meio controvertido esse pensamento de que ninguém é senhor do seu destino, porque nós vamos perceber que nós construímos o nosso destino, né? De acordo com as nossas atitudes diárias, nós vamos definindo o que vai nos acontecer no futuro, o que está lá adiante. Então, esse destino, fruto do nosso processo evolutivo, ele é construído a cada momento, a cada gesto, a cada atitude que nós tomamos. E o livre-arbítrio, né, essa palavra que a gente escuta tanto falar, o livre-arbítrio é a faculdade que tem o indivíduo de determinar a sua própria conduta. É a possibilidade de escolha que Deus nos dá. Então, Deus nos dá uma possibilidade de escolher sempre. Jamais, em momento algum, nós vamos ter uma situação em que não exista escolha. A não ser, logicamente, um caso em que nós somos constrangidos, nós estamos ali diante de uma possibilidade que não tem uma obrigação e você vai ter que fazer aquilo. Mas isso é raríssimo. Na nossa vida, no nosso dia a dia, nós temos sempre uma possibilidade ou outra possibilidade. E nós, como somos espíritos já num nível razoável, nós temos o nosso livre-arbítrio, embora nós vamos perceber que ele também tem certas limitações, né? Mas então é a possibilidade de determinar a própria conduta, a própria caminhada. Ou, em outras palavras, a possibilidade que ele tem de, em duas ou mais razões suficientes de querer ou de agir, escolher uma delas e fazer que prevaleça sobre as outras. Hoje a garganta está incomodando um pouquinho. Então vamos lá, pessoal. Vamos ver o determinismo aqui. O que vem a ser esse determinismo? Então, o determinismo, que nós comentamos antes, existem duas correntes de estudos, de entendimentos. Uma que considera o determinismo radical. E o que vem a ser esse determinismo radical? Ele diz que todos os acontecimentos, inclusive as opções humanas, e destacamos as opções humanas, são causados por acontecimentos anteriores. Então, aquela situação, o efeito dominó que nós poderíamos classificar, né? Deu-se um fato, necessariamente nós vamos ter um resultado. E a partir do momento que aquele fato se deu, não há mais o que nós possamos fazer, né? Isso aí vai muito de encontro com a lei de ação e reação, né, de Isaac Newton. Uma outra condição do determinismo radical.
Num mundo regido por leis determinísticas, as ações e os acontecimentos sucedem-se em cadeias causais, né? Complementando o que já foi dito no item anterior. E o mais importante, não podemos interferir nessas ocorrências, mesmo que tenhamos consciência delas. Então, nesse determinismo radical que é pregado por algumas correntes filosóficas, não dá para nós interferirmos em certas coisas. Por exemplo, no nosso destino, muitas coisas já estariam registradas e façamos o que fizermos, nós não teríamos como modificar. Né? As leis que as regem, não estão minimamente sob o nosso controle. Então, nós não temos controle nenhum sobre as leis que regem esse mundo de determinismo radical. A existência do livre-arbítrio, portanto, é incompatível com esse determinismo. Não dá para ter livre-arbítrio, porque eu não tenho como fazer. Nesse aspecto, eu sou uma máquina. Né? Eu sou uma máquina conduzida, né? Alguns entendem por Deus, e Deus já decidiu tudo que vai acontecer na minha vida. Então, existem pessoas que têm esse pensamento, e nós respeitamos todos os pensamentos, porque cada qual, né, entende da sua forma, e nós não estamos de maneira nenhuma aqui para contrariar o pensamento, que é algo muito particular e muito individual de cada um, mas é para que a gente possa refletir nessa situação, onde nós seríamos verdadeiras máquinas, né, ao dispor de uma determinação divina. Então, é para que nós pensemos. E, por fim, em suma, o determinismo radical defende a incompatibilidade entre determinismo e liberdade. Então, estamos de mãos amarradas. Agora, vamos ver que existe uma outra corrente que fala em determinismo moderado. E o que vem a ser o determinismo moderado? Ele parte do conceito comum de liberdade e aceita a convicção de que poderíamos ter feito outra coisa se a tivéssemos escolhido. Nós já estamos começando a entender que nós temos opção, nós estamos começando a ver que há uma alternativa de escolha. Né? No mundo, todos os fenômenos são casualmente relacionados, mas nós vamos ver que fenômenos são esses. A vontade humana é igualmente determinada, é livre, quando não for obrigada a escolher sob coação, sob ameaça. Então, se não for sob coação, sob ameaça, eu tenho a opção de fazer a minha escolha. Então, é possível a escolha nesse pensamento filosófico. Tudo no mundo natural é determinado, mas as ações humanas, o que eu faço no dia a dia, são livres, por serem determinadas, mas não constrangidas, não obrigatórias. Então, as ações humanas, as decisões, são minhas. Então, eu não sou obrigado a fazer as coisas. O determinismo moderado defende a compatibilidade entre o determinismo e a liberdade. Então, é um mundo onde nós podemos ter coisas que são já determinadas, como nós vimos adiante. A morte é algo certo, só não sabemos quando vai se dar, mas vai ocorrer. Então, existem condições que são pré-determinadas. Mas, nesse tipo de situação, existem a maioria das coisas que são possíveis de decisões humanas, nossa, e de escolhas nossas. Vamos ver aqui a questão 851 do Livro dos Espíritos, o que ela nos traz. Kardec pergunta assim, haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme ao sentido que se dá a este vocábulo? Nós vimos lá adiante o que significava fatalidade. Quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados, e neste caso, que vem a ser o livre-arbítrio? Kardec pergunta. Se é assim, né, vocês vejam que em 1857, Kardec queria saber, né, se tudo estava predeterminado, o que é o livre-arbítrio? E olha o que os espíritos respondem. A fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar, desta ou daquela prova para sofrer. Escolhendo-a, constituiu para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que vem achar-se colocado. Falo das provas físicas,
Os espíritos estão dizendo, olha, as provas físicas, elas foram escolhidas lá no planejamento reencarnatório, a doutrina espírita nos explica, nos ensina que boa parte de nós encarnados, nós temos um planejamento reencarnatório, né? E nós, muitas vezes, tomamos partido nesse planejamento, certo? E nós escolhemos essas provas físicas, porque são necessidade de progresso, de evolução. Então, o meio que eu vou viver, a riqueza, a pobreza, né? Mas no que toca às provas morais, vícios e virtudes, e as tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e o mal, é sempre senhor de ceder ou resistir. Então, nós vemos a compatibilidade total aqui, né, daquele determinismo moderado, onde nós temos parte de situações determinísticas a respeito de provas físicas, embora tenham sido escolhas do plano espiritual, mas a partir do momento de feita a escolha, isso vai necessariamente acontecer, né? Porque não há como você interferir, né? Mas mesmo assim eu devo lembrar que eu participei dessas escolhas. Agora, as questões morais são decisões do dia a dia, da vida, da nossa existência, e nessas o livre-arbítrio vai estar sempre presente. Veja aqui que interessante, as escolhas que fazemos no mundo espiritual. Na questão 258, os espíritos perguntam: quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Aquela questão do planejamento. E eles dizem, olha, ele próprio escolhe o gênero de provas porque é de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, nós começamos a entender e perceber que o nosso destino, ele é traçado sempre por nós. Deus, na sua infinita bondade, misericórdia e justiça, né, como Pai misericordioso e bom, ele nos cria, simples e ignorantes. À medida que nós vamos evoluindo, nós precisamos sempre entender isso, que o livre-arbítrio ele vai se estendendo à medida que o espírito progride, porque é lógico que não se pode dar livre-arbítrio total a um espírito criado, simples e ignorante, porque ele não vai saber para que rumo tomar, que caminho seguir. É a mesma coisa que nós fazemos com as nossas crianças. Enquanto pequenininhas, nenezinho, o pai e a mãe têm que direcionar todos os passos deles. Né? A partir de um momento, eles chegam na idade infantil, eles já começam, né, a partir dos 7, 8 anos, já começam a tomar partido em muitas coisas, mas ainda assim o pai e a mãe têm que direcionar, têm que determinar as coisas, né? O determinismo do pai e da mãe sobre a educação dos filhos. A partir da entrada na adolescência, aí o filho já participa das escolhas. Você já não consegue mais direcionar ele em tudo, embora você, como ele ainda mora na sua casa, está sob a sua responsabilidade, você ainda consegue, né, durante a adolescência, também determinar certas coisas, mas isso é de conjunto, é em conjunto, é de comum acordo. Aí, a partir dos 18 anos, né, ele está por ele próprio, então o livre-arbítrio dele aí é outro. E isso é o que acontece com os espíritos. Deus vai aumentando o nosso livre-arbítrio à medida que nós progredimos. Então, vejam aqui as escolhas que nós fazemos e que traçam o nosso destino. Nós fazemos quando essas escolhas? Lá no plano espiritual. Então, por exemplo, os pais, os nossos pais, a família onde nós encarnamos, a escolha é feita por nós. Por isso que não cabe aquilo quando nós não gostamos muito, né, os filhos, geralmente, eles têm esse hábito, às vezes, né? Quando o pai ou a mãe faz alguma coisa que eles não gostam, é assim, eu não pedi para nascer, né? Eu não pedi para vir nessa família. Não é verdade. Você pediu, sim, para vir nessa família, e essa família é aquela que Deus lhe deu e que é a melhor possível para você se desenvolver e progredir. Então, os pais foram escolhas nossas, lá no plano espiritual. Os detalhes do corpo também fazem parte do planejamento reencarnatório e são escolhas do espírito. Claro que, como eu falei antes, e volto a frisar, não são todos os espíritos que têm a possibilidade dessas escolhas, porque tudo na nossa vida eterna tem a ver com o desenvolvimento do espírito, o progresso do espírito.
mas boa parte dos espíritos fazem essas escolhas e decidem em conjunto com seus mentores, né, no plano espiritual. O tipo de provas também é escolha, também é determinado no planejamento. O tipo de morte. E aí eu faço um apêndice aqui, né, para que a gente reflita muito essa questão trazida pelos espíritos, que o tipo de morte, ele é uma definição que já faz parte, digamos assim, do nosso destino, daquele destino que nós traçamos antes de encarnar, muito bem dito. Por isso, gente, que nós espíritas, e que acreditamos ou temos certeza do que nos trazem os bons espíritos, né? Os bons espíritos que mandam essas mensagens, porque nós precisamos ter a certeza, né? Nós não nos incomodamos em demasia com momentos como esse que nós estamos atravessando. Porque nós sabemos, né? Nós devemos saber que o tipo de morte é algo que já está definido, né? Como vai acontecer. E isso aí não cabe, não é possível de se modificar, segundo nos diz os Espíritos. Eu vou trazer aqui, inclusive, para que a gente reflita, uma questão aqui do Livro dos Espíritos, é a questão 853. Eu vou ler a pergunta e a resposta. Vejam o que dizem os Espíritos a respeito da morte. Kardec pergunta assim, ó, algumas pessoas só escapam de um perigo mortal para cair em outro. Parece que não podiam escapar da morte. Não há nisso fatalidade? Aí os espíritos respondem: fatal, no verdadeiro sentido da palavra, só o instante da morte. O instante da morte, ou é, chegado esse momento, de uma forma ou outra, a ele não podeis furtar-se. Ponto. Kardec vai mais adiante. Questão A. Assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, veja bem, qualquer que seja o perigo que nos ameace, se a hora da morte ainda não chegou, não morreremos? E os espíritos respondem: não, não perecerás. E tens disso milhares de exemplos. Quando, porém, soe a hora da tua partida, nada poderá impedir que partas. Deus sabe de antemão de que gênero será a morte do homem, e muitas vezes seu espírito também o sabe, por lhe ter sido isso revelado quando escolheu tal ou qual existência. Claro que a gente lendo essa pergunta, nós temos sempre que interpretar pergunta, a resposta, né, com o crivo da razão, né? Nós sabemos também que os espíritos nos dizem, em outras questões, isso está demonstrado aqui, está explicado mais adiante. É importante depois a gente pegar o livro dos espíritos e ler todas as questões para formar um convencimento. Mas eles explicam que nós encarnamos e nós temos condições de prorrogar a nossa existência física. Em muitos casos, nós temos aquilo que se costuma dizer, né? Nós temos uma moratória. Então, é nos dada uma moratória e nós podemos ficar mais tempo na Terra, quando a nossa tarefa é muito importante. O que nós temos feito está fazendo muito bom para nós, como espíritos, né? E para os outros que estão à nossa volta. E também nós podemos antecipar o nosso retorno, sem nenhuma dúvida, quando nós estamos nos comprometendo demais e jogando fora, né, a chance dada da encarnação. Então, nós podemos retornar antes. E, por exemplo, o suicídio é um caso desses, onde se retorna antes, porque nenhum espírito encarna, né, com planejamento de cometer suicídio. Os espíritos ainda informam que ninguém encarna para cometer crime, para matar alguém, para tirar a vida de alguém. Todas essas situações que acontecem são escolhas do espírito. Ele encarna com a possibilidade de ter, às vezes, uma vida difícil, né? Na pobreza, na miséria, com companhias inadequadas, mas jamais, jamais é feito um planejamento reencarnatório para que ele cometa crimes contra o outro ou contra ele próprio, para que ele tire a vida do outro ou dele próprio. Isso não faz parte do planejamento, não faz parte do destino de ninguém, né? Então,
Claro que há a questão, como eu coloquei, da morte antecipada por opção própria do espírito, por equívocos do espírito, e há também a moratória que nos é dada. Mas, em geral, na maioria dos casos, a morte acontece da forma como deve acontecer, que já está determinada, e no momento em que deve acontecer. Em regra, é isso. Exceções existem a esse tipo de condição. Mas é importante, por exemplo, quando a gente reflete sobre esse momento nosso, para que nós não caímos no desespero de forma alguma, para que nós não fiquemos achando que algo está fora de controle. Né? Quem é o Pai? É Deus. Vamos pensar. É Deus o Pai. Ó, Deus. Quem é o governador do nosso planeta? Jesus Cristo. Eles estão no comando de tudo, das coisas gerais que vão acontecer e que devem acontecer no nosso mundo, nesse período, nesse processo de transição para um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Eles estão no comando de tudo. Portanto, nós devemos ter a tranquilidade em relação a esse fato e devemos, por certo, fazermos sempre a nossa parte, porque, como dito ali, quando eu li a questão 853, né, em outras questões isso é dito, nós podemos antecipar. Então, nós sabemos agora, por exemplo, que existem grupos de risco. Nós sabemos que nós estamos diante de uma pandemia, de um vírus que ataca o nosso sistema respiratório. Portanto, se eu tenho comprometimento do meu sistema respiratório, se eu tenho alguma doença já de longo tempo, né, que afetou o meu pulmão, que o meu pulmão já é deficiente, se eu tenho uma certa idade, onde eu sei que meus órgãos internos já estão, pelo desgaste natural da minha existência, já estão mais fracos, né? E eu sei que esse vírus, ele ataca isso aí, eu tenho a obrigação de proteger-me, ou seja, de seguir as recomendações, né? Porque se eu achar que não, a morte só acontece na hora certa, do tipo de morte tal, e daí eu me exponho, aí eu estou sendo, às vezes, um suicida, como foi André Luiz, e a gente viu em nosso lar, né? Um suicida involuntário, onde eu, né, pelo descaso, pela maneira que eu levo a minha vida, eu antecipo o meu retorno para o plano espiritual. E isso realmente ninguém deseja. Então devemos refletir sobre isso. Vamos adiante, falamos já bastante sobre a questão da morte, gente, mas ali, ó, ainda falando das escolhas, diz que as principais experiências que deverão ocorrer após o nascimento, os reencontros que se darão. Então, os reencontros também são definições do nosso destino definido no plano espiritual. Casamento. Então, nós definimos também lá com quem nós vamos encontrar aqui antes. Por isso que, às vezes, nós viajamos quilômetros e quilômetros para encontrar essa pessoa. Já pensou? Né? Eu combinei com ela que eu vou, ou ela combinou comigo, que nós vamos casar, vamos construir uma família, temos um projeto de vida juntos, e aí eu reencarno no Japão e a outra pessoa reencarna no Brasil. Aí um belo dia eu venho para o Brasil, conheço ela, me apaixono e a gente casa. Como que acontece isso aí todo dia? Portanto, o casamento é parte do planejamento reencarnatório também. Agora, lógico que o livre-arbítrio está sendo sempre respeitado, portanto, no casamento, às vezes acontece aquilo que eu pus ali entre parênteses, ó. Plano B. Tá aqui, ó, para quem gosta, deixa eu até aumentar ali, né? Para quem gosta de ler, romance, opa, mais para cá, romance. Plano B, do Richard Simonetti, eu sempre recomendo, tá? E o que nos fala o Richard Simonetti, já desencarnado, nesse livro? Ele conta uma história de um casal que tinha um planejamento reencarnatório para se encontrar. Eu não vou contar a história, porque depois vocês vão precisar ler, mas eu vou mostrar como é que funciona esse plano B, né? Eles definiram lá que iriam se encontrar e tinham um projeto de vida juntos, eles iam ser médicos. Mas aí, por contingência do livre-arbítrio, o esquecimento que nós temos, eles encarnam, e antes de se encontrar,
os dois vão para a escola, fazer cursinho para a faculdade, só que a moça acaba se envolvendo com o professor dela, ela se deslumbra por ele, ela se apaixona por ele, e acaba tendo um romance e engravida no romance. E como ela é um espírito muito bom, ela sabe que jamais ela poderia fazer algo que não fosse casar com ele, né? Engravidou, por mais, e ela estava apaixonada também, né? Não era, lógico, aquilo que estava planejado, mas ela, no ímpeto da paixão e grávida, vamos casar. E ele também, apaixonado, se casaram. Depois eles percebem que não era isso que eles queriam, mas ela insiste e se mantém na família com ele, né? E o outro, o homem né, do casal lá, o Roberto, ele acaba seguindo, né, consegue fazer vestibular, consegue passar, se forma em medicina e consegue seguir o caminho dele como médico. E lá, daí passam-se, tem um enredo muito bacana nesse livro, né? E inclusive uma parte que fala da moratória, que eu comentei um pouquinho antes, né, quando eu falava da morte, onde um garotinho, que era filho de uma moça que se envolveu com o Roberto quando eles estavam estudando juntos na faculdade, e essa um espírito não tão evoluído quanto ele, né, um espírito mais ríspido, mais duro, né, filha de um pai também bastante ríspido. Lá adiante eles voltam a se encontrar e ela precisa dele como médico para tentar fazer uma cirurgia no filhinho dela, que tem um problema cardíaco gravíssimo, e ele é um dos maiores cirurgiões que tem naquela cidade, né, e que poderia fazer a cirurgia. Só que estava determinado o desencarne desse garoto. Mas como ele ia desencarnar, estava próximo, ele ia desencarnar na cirurgia, e os mentores percebem que se ele desencarnar na cirurgia, o pai da moça provavelmente vai ficar, e ela também, pelo espírito que são, vão perseguir o Roberto. E o Roberto ele tem uma tarefa importantíssima na medicina, e depois, mais adiante, ele continua com a tarefa dele. Né? Aí eles fazem o quê? Eles conseguem uma moratória para esse espírito. Aí a cirurgia é bem sucedida, o espírito continua mais 3 anos e depois desencarna. Né? Então vejam que interessante. Continuando aqui no nosso bate-papo daí. E mais adiante, lá no fim, né, o Roberto e ela, que agora me foge o nome, deixa eu ver como é o nome da moça aqui. Roberto e Cristina, gente, a Cristina. O Roberto e a Cristina se encontram, né? E depois o marido dela também acaba desencarnando, ela fica viúva, né? E depois vocês tirem as conclusões que vocês quiserem e leiam o livro, tá certo? Porque é muito bom. E as doenças, essas também são escolhas, né, do nosso destino, do nosso planejamento reencarnatório. Outra coisa, nós podemos aumentar ou diminuir nossas realizações previstas. Tudo depende das necessidades do espírito, do seu livre-arbítrio e de terceiros. Extremamente importante também essa situação. As escolhas diferentes do planejado levarão a consequências. Então, aquilo que eu não planejei e que eu opto, o caso do plano B que eu falei, que ela fez uma escolha, geram consequências, às vezes positivas e às vezes negativas, quando a decisão for para o bem. Como ela cometeu um equívoco foi negativa, na verdade, a decisão. Mas, no fundo, no geral, na encarnação desses dois espíritos, depois a gente percebe no andamento do livro que nenhum comprometeu a encarnação deles, porque todos agiram dentro dos princípios cristãos, do que determina Jesus, houve respeito a todos envolvidos nas relações, né? Eles deixaram que as coisas caminhassem e, no fim, a encarnação de ambos foi muito produtiva. Importante a questão do suicídio. Suicídio e acidentes provocados por negligências alteram o planejamento reencarnatório, eles modificam esse planejamento. E vamos falar da fatalidade aqui. Então, olhem bem, a fatalidade é decorrência dos atos anteriores. Então, o que nós chamamos por fatalidade é aquilo que nós já traçamos com as nossas atitudes. Praticado o ato, este gera um efeito. E quando o efeito surge com seu caráter imperativo e irrevogável, diz então que isso é fatalidade. Isso é o que nós falamos, né?
Portanto, a fatalidade nada mais é do que a consumação da lei de causas e efeitos. Para as religiões orientais, lei do karma. Então, o que nós consideramos fatal é a lei de causas e efeitos, é o efeito gerado por uma causa minha, né? Uma causa que eu construí. Conversar um pouquinho sobre o livre-arbítrio. Será que o livre-arbítrio nos concede uma liberdade absoluta ou será que a liberdade é relativa? O que nós podemos pensar disso, gente? Olha, nós somos totalmente livres para agir como bem quisermos? Será que somos totalmente livres? Mais uma coisa, sim ou não? Né? Reflitamos. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Essa é uma máxima da doutrina espírita. Né? Eu planto o que eu desejar, mas eu colho sempre, sempre o que eu plantei. É mais ou menos o que está aí nesse desenho que a gente tenta representar. Eu me encontro num corredor, né? A minha liberdade ela tem restrições, né? E as restrições são as paredes desse corredor. Então eu tenho que caminhar, eu posso ir para um lado, posso ir para o outro, posso até entrar numa porta ali, né? Abrir uma porta, entrar e sair lá na frente, ou sair mais atrás, até às vezes eu pego um caminho que é meio distorcido e aumenta o meu percurso, mas na verdade existem as paredes dos dois lados, que limitam o meu livre-arbítrio e a minha liberdade. Liberdade, e essas paredes nos dizem que é uma liberdade com responsabilidade. E para isso a gente se pega sempre nas palavras de Paulo. E Paulo, na mensagem aos Coríntios, ele disse assim, ó, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, ele dizia ao grupo lá que ele mandou essa epístola que era possível fazer tudo, mas que muitas das coisas não são convenientes. Muitas das coisas a gente não deve fazer. Nós devemos nos dominar, nós devemos saber que isso não vai ser proveitoso, isso vai gerar uma consequência negativa. Então, eu posso fazer. Deus não vai me proibir de fazer, mas eu tenho que ter a certeza que, se não for bom, né, eu vou ter uma consequência séria. E por isso eu devo dominar essas tendências que eu tenho, às vezes. Né? Portanto, o livre-arbítrio ele é sempre proporcional à condição evolutiva do espírito, sempre. Não devemos esquecer disso. O espírito criado simples e ignorante recebe de Deus a liberdade de agir por si mesmo, relativa com limitações do meio e uma organização psíquica que lhe permite o uso dessa liberdade racional e consciencial. Muito importante essa colocação. Né? Então, nós somos criados simples e ignorantes. E essa liberdade que nos é dada, ela nos é concedida, né, passo a passo, pouco a pouco. E à medida que nós vamos nos aperfeiçoando, que nós vamos crescendo, que nós vamos evoluindo, essa liberdade vai sendo ampliada. Né? Voltando aqui, livre-arbítrio versus determinismo. O que vem a ser isso? O livre-arbítrio compatível com o determinismo, será que é? É uma pergunta que nós estamos fazendo. Supomos que somos seres dotados de livre-arbítrio, mas podemos, de fato, fazer opções? Vamos verificar isso. Ó. E esse pensamento que às vezes nós temos de Deus como alguém que nos pune ou que determina a nossa conduta? Será que nós temos realmente essa liberdade? Né? Façamos uma reflexão a respeito dessa figurinha colocada aí, uma figurinha que eu busquei na internet, eu achei interessante. Claro que nós, como espíritas, nós não vemos Deus dessa maneira, né? Mas até nas nossas ainda imperfeições e fraquezas, em certos momentos nós vemos Deus como sendo quem direciona o nosso destino, né? Às vezes nós pensamos dessa forma, mas quando a razão nos chega, nós devemos entender um Deus diferente, por certo. Muitos males que nos atingem no mundo não são expiatórios, nem provacionais, nem sequer estão previstos. São os que resultam dos excessos que cometemos e dos vícios. No mundo espiritual, nós planejamos, já falamos isso, levar uma vida equilibrada e parcimoniosa.
Todavia, quando encarnados, costumamos envolver-nos com as coisas terrenas e esquecer os planos traçados. Com frequência, cometemos excessos, cedemos a tendências. Então, isso é da natureza nossa. Nós nos desviamos do assunto, né? Do assunto que nos trouxe a essa encarnação. Nós nos desviamos daquilo que nós viemos realmente fazer, né? Então, eu colocaria aqui algumas questões para a gente pensar. Ó. Se isso é determinismo, é destino propriamente dito, ou se é uma escolha minha. Então, se eu sofro um acidente não provocado e fico paraplégico, perdi todas as funções do meu corpo, será que isso é destino? Né? Veja, eu não provoquei esse acidente. Foi o que eu diria, né, o que nós poderíamos considerar como uma fatalidade. Agora, um outro caso. Eu vou fazer um racha, me acidento e fico também paraplégico. Aí nós precisamos perceber que isso aqui é fruto do livre-arbítrio. Eu tomei essa decisão. Eu, eu não sei nadar, pulo num lago e me afogo. O que é isso? Será que era o meu destino? Por que eu pulei no lago se eu não sei nadar? Ou eu não sei nadar e me afogo numa enchente, o que é muito comum aqui no nosso país. Será que isso aí era a questão do destino? Então a gente percebe que nós conseguimos, analisando cada questãozinha dessa, perceber o que faz parte do destino e o que realmente é fruto das minhas decisões. Né? Eu fumo muito, nunca fui ao médico e descubro que estou com câncer. Ou eu nunca fumei e descubro que estou com câncer de garganta. Sem nunca ter fumado também acontece. Bebo em excesso e acabo adquirindo uma cirrose hepática, os meus vícios que me conduzem às doenças. Isso não é destino, isso foi fruto do meu livre-arbítrio. Ou eu tenho uma vida totalmente regrada, me cuido bem, né? Não cometo excessos e ainda tenho uma doença que consome o meu fígado. Eu sou violento, brigão e vivo provocando os outros e me envolvendo em confusão, até que numa briga eu sou assassinado. Isso aí é uma questão de livre-arbítrio, de escolha, né? Não está definido, né, no meu planejamento. Ou eu sou calmo, pacato, mas ainda assim acabo perecendo por uma bala perdida. Parece que isso aí faz mais sentido que fosse algo que fizesse parte do meu destino, previamente determinado. Vamos passar essa questão aqui para a gente não se estender muito. Conclusão de tudo que nós vimos até então, pessoal. O que vem a ser a dita fatalidade? A fatalidade é um efeito inteligente, corretivo de uma causa das ações praticadas pelo homem na terra ou no além. Isso aí quem nos diz é o espírito Rosália na obra Memórias de um Suicida. Né? André Luiz, o nosso lar, ele diz uma coisa muito interessante. Ó, Deus criou o livre-arbítrio, nós criamos a fatalidade. Que interessante. Dessa forma, pelas ações do indivíduo, pode-se prever seu futuro e assim ficar excluída a fatalidade cega. Então, se nós analisarmos a nossa conduta, porque nós devemos nos preocupar sempre com a nossa conduta, né? Fazer o que Jesus tanto nos ensinou, né? Tirar a trave do olho, né? Tirar o cisco do olho, né? E não ficar vendo, ou seja, tirar a trave do meu olho e não ficar preocupado com o cisco no olho do outro. Então, eu devo ficar preocupado comigo, com as coisas que eu faço, certo? Então, a fatalidade cega, né? Pelas ações, a gente pode prever, pelas ações que eu cometo. Se eu sou imprudente, se eu sou rude, se eu sou excessivamente bruto, eu estou plantando alguma coisa para colher algo não tão positivo. Às vezes, até um desencarne violento. Né? Então, é isso que eu preciso analisar com essas questões que foram trazidas aqui. O livro que eu usei, eu coloquei lá na biografia inicial, que eu também vou mostrar para vocês, que foi o livro de base ali de tudo. Tá? Vamos mostrar aqui para quem se interessar. É esse aqui, ó. Destino, Determinismo e Livre-Arbítrio. E nesse livro, o autor, olha o que ele nos diz ali, ó.
Temos o livre-arbítrio de ontem transformado em determinismo de hoje. E isso é diferente de fatalidade. Somos submetidos a diversos determinismos, como o biológico, o social, o econômico, que nos são impostos de fora. Então, isso é o determinismo. Mas aqui, o determinismo automático gerado por nós mesmos, a ação do livre-arbítrio ou dos nossos atos, determina reações ou efeito, dos quais não podemos fugir. Ou seja, ele está nos dizendo que nós criamos o nosso destino, nós definimos o que vai ser a fatalidade que vai nos atingir, né, durante a nossa existência. Continuando. Temos, portanto, o livre-arbítrio de ontem, ou seja, as atitudes que eu tomei ontem, e ontem a gente pode classificar como a encarnação presente, então ontem pode ser a minha encarnação de hoje, né, atual, mas o ontem também pode ser a encarnação passada, pretérita, ou uma encarnação muito distante, porque nós vamos retornando e o que nós fizemos, isso nos acompanha, e nós vamos retornar e vamos ter que reparar alguns equívocos cometidos. Portanto, se eu me servir do meu livre-arbítrio de forma errada lá atrás, isso vai gerar uma consequência hoje. Isso é da lei de Deus, né? É da lei natural. Então, essas decisões que eu tomo hoje vão refletir no meu amanhã. Por isso que é muito bom eu pensar e refletir. Somos submetidos a diversos determinismos, como o biológico, social. Isso eu já li, né, gente? Vocês perceberam. Portanto, o destino é, pois, construído pelas escolhas realizadas mediante o livre-arbítrio, tanto antes de reencarnarmos, como no presente, a cada instante. Mas também é determinado pela lei de causa e efeito, que em última análise resulta do livre-arbítrio. Então, é uma cadeia, né? O destino construído a cada momento, mas fruto da lei do livre-arbítrio e da lei de causas e efeitos. Tudo isso junto, construindo o meu destino. E eu trago essa figura que eu busquei também na internet, que eu achei muito bonita, que nos fala sobre a doutrina espírita, sobre como essa doutrina maravilhosa, como esses ensinamentos que nos são trazidos, nos auxiliam a ser felizes nessa existência que nós temos hoje. E por quê, né? E nos dizem os textos, porque com a doutrina espírita, nós temos o livre-arbítrio, a escolha. Na lei de causas e efeitos, nós temos a responsabilidade. No sofrimento, a lição, o aprendizado. Na reencarnação, a misericórdia divina. Deus nos dando a possibilidade do retorno. Na mediunidade, o consolo, o esclarecimento, a instrução, né? A manifestação mediúnica, as mensagens que nos chegam nesse momento que nós estamos atravessando, quantas mensagens o plano espiritual tem nos enviado para que nós fiquemos alerta, para que nós né, fiquemos de olhos abertos, percebendo, entendendo o que está acontecendo. Na lei da evolução, há perfectibilidade. Vós sois deuses, Jesus nos falou isso, que nós todos podemos fazer tudo o que ele fez e muito mais. E na reforma íntima, o caminho. Então, isso é o que a doutrina espírita nos traz e nos ensina, nos mostra, né? E isso faz com que ela seja uma doutrina filosófica, científica e religiosa muito consoladora, porque nas grandes dificuldades, nas grandes dores que nós vamos passar, nós temos onde nos segurar, né? Nós temos onde nos agarrar para superar e passar esses momentos. Que todos nós possamos ficar em paz, né? Ficarmos com essa mensagem que está colocada na tela, né? Que nos diz que o sofrimento, quando bem acolhido, além de servir como meio de resgate de débitos do passado, ele contribui de maneira marcante para tornar o ser humano melhor, mais justo, mais indulgente,
mais compreensivo com o seu semelhante. Isso Emmanuel nos diz: a dor e o obstáculo, o trabalho e a luta são recursos de sublimação que nos compete aproveitar. Então, que tenhamos o discernimento de aproveitar as grandes oportunidades que Deus nos concede, de aprendizagem, às vezes de dor em certos momentos da vida, mas que são sempre com um grande objetivo da aprendizagem. Porque o ruim mesmo na nossa existência é se nós passarmos por experiências, às vezes não tão, digamos assim, boas materialmente, né? Experiências de sofrimento, experiências de dor, e nós não tirarmos nenhum proveito dessa experiência. Nós saímos dela da mesma maneira que entramos, né? Então, realmente, o proveito não foi nenhum. Agradeço muito a vocês por estar comigo até agora. Nós estamos chegando ao final. Vou fazer a prece depois do encerramento, mas antes da gente se dirigir ao final e à prece, eu gostaria mais uma vez de convidar vocês para continuar me acompanhando. Hoje a palestra foi lá pelo Caminheiros. Na quinta-feira eu vou ter uma outra palestra que vai ser no Centro Espírita NAI, uma casa também que me recebe sempre com muito carinho e muito amor. Então vamos fazer também uma palestra online às 20 horas, quinta-feira. Né? E no domingo nós temos aquele encontro gostoso já marcado, também às 21 horas, que vai ser para fazer o estudo do Evangelho, estudar o Evangelho daquela forma que nós já conversamos e já explicamos ontem. Né? Peço e lembro para que vocês, se possível, assinem, entrem lá e se tornem assinantes do canal do YouTube, sinalizem as notificações, marquem as notificações para serem avisados lá quando tiver postagem nova no canal. Se possível, sigam no Instagram, se possível também sejam meus amigos do Facebook, me mandem lá que eu vou aceitar os amigos no Facebook para que vocês possam estar sempre acompanhando quando tiver esse material, se gostam, se estão gostando, se querem conhecer a doutrina espírita mais ou aqueles que já conhecem, se estão gostando, pode continuar seguindo. E a forma de continuar seguindo é essa, é através do meu canal no YouTube, do Facebook e do Instagram. Então, por isso que é bom a gente se inscrever, correto, gente? Muito obrigado. Vamos agora relaxar por um instante, fecharmos os nossos olhos, visualizarmos Jesus que está ao nosso lado. Em cada local que estejamos, Ele está conosco. Jesus, nosso Pai, nosso anjo da guarda. Agradecer profundamente por esse momento, por essa oportunidade que nos foi dada de estarmos juntos, estudando um pouquinho da doutrina espírita, conhecendo um pouquinho mais dessa doutrina. Vamos pedir a Jesus, nosso mestre, nosso irmão, que envie vibrações de amor a cada lar do nosso planeta, a cada cantinho, por mais distante que seja. Que os bons fluidos que nos acompanharam durante a noite de hoje possam se estender a todos os hospitais, a todas as pessoas que passam por alguma dor, por alguma agonia. Que Deus, nosso Pai, nos proteja e continue nos protegendo e continue guiando os passos de todos nós, espíritos encarnados no planeta Terra. Que o nosso anjo da guarda, que esteve presente, também esteja sempre ao nosso lado, nos conduzindo, nos mostrando, nos intuindo nas melhores decisões. Obrigado, Pai amado. Obrigado, Jesus. Que assim seja. Ótima semana a todos. Ainda hoje é segunda. Fiquem todos em paz.